2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 ao 18. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim, eu vou estar lendo na Nova Versão Internacional. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Feche seus olhos. Pai, estamos na tua casa nessa noite e eu quero, meu Pai, pedir ao Senhor, em nome, Senhor, do teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor, meu Deus, tenha misericórdia da tua casa, da tua igreja nesse tempo. Meu Pai, uma igreja que está adormecendo, meu Pai, uma igreja, Senhor, que está se enfraquecendo na terra, enquanto, Senhor, os crentes, meu Deus, estão tropeçando aos bolos, estão caindo, Senhor, aos montes, o inferno, Senhor, está se levantando com força, a promiscuidade tem se multiplicado nessa terra, meu Pai, o engano, a mentira, Senhor, tem reinado, meu Pai, na nossa nação, a promiscuidade, meu Pai, Senhor, nós não aceitamos isso no nosso tempo, meu Pai, por mais que sejamos fracos, por mais que sejamos falhos, Senhor, por mais que sejamos uma igreja pequena, meu Pai, mas nós estamos nessa noite invocando o Teu nome, Senhor, porque nós não queremos, Senhor, fazer parte das trevas, nós não queremos ser contados, Senhor, no meio daqueles que hão de ser destruídos, mas também, Senhor, não queremos nos aquartelar dentro da igreja, enquanto o mundo ao nosso redor se destrói. Meu Pai, nós queremos levantar nesse tempo com poder, queremos levantar nesse tempo com autoridade, Senhor, para desfazer, meu Pai, as obras de Satanás. Precisamos, meu Deus, que o Senhor respalde a tua igreja, precisamos que o Senhor levante os crentes, Senhor, que estão desanimados, meu Pai, e traga, Senhor, um ânimo novo, traga um tempo novo, meu Pai, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Está fechando a tela. Irmãos, eu queria nessa noite, e eu vou falar sobre o que eu quero explanar a palavra de Deus nessa noite, para que você possa compreender perfeitamente tudo que vai ser dito pelo Espírito de Deus. Você vem acompanhando comigo uma série, na qual nós finalizamos esse domingo, a parte que fala sobre a mente. Creio que todos que estiveram aqui, os que não receberam a chave por mérito, adquiriram, igual o centurião falou com Paulo, né? Você adquiriu por nascimento, mas eu tive que pagar caro pela minha cidadania romana. Não foi cara a chave, mas eu espero que você tenha guardado a sua, porque isso é apenas um símbolo, irmãos, para você não perder a sua conexão com aquilo que Deus tem ministrado à sua igreja. E no domingo que vem, nós vamos já dar início a um novo tema, mas antes de fazermos essa transição, eu ainda acho válido nós falarmos sobre um tema que fala sobre o desânimo. Irmãos, desânimo, preste atenção, é algo que pode ser dito apenas em uma esfera material. O desânimo é algo que pode ser falado apenas no plano físico. Mas eu quero levar você nessa noite a entender que o desânimo, ele também pode ser espiritual. Eu quero que você possa compreender a influência do desânimo sobre você, não como uma pessoa física, mas o desânimo sobre você como um ser espiritual. Observe que no texto em que nós lemos, Paulo começa dizendo, no verso 16, por isso não desanimamos. Eu estava lendo a Bíblia, e a versão
que eu estou lendo esse ano, eu estou participando da leitura bíblica junto com o pessoal do louvor. Eles estão lendo, já leram o Novo Testamento e agora estão no livro dos profetas. Mas eu estou lendo esse ano na tradução brasileira. É uma tradução mais difícil, uma linguagem mais difícil, porque eu fui pesquisar por que a tradução brasileira. Porque quem traduziu, quando fizeram essa tradução, é uma tradução bem antiga da Bíblia, mas os tradutores, eles não estavam tão preocupados com a sua compreensão do texto. Se você ia ficar claro o seu entendimento, ou se ele não ia ficar claro, não era essa a preocupação dos tradutores. Eles também não estavam preocupados se o que eles estavam traduzindo estava bem de acordo e formulado dentro do contexto. Qual era a preocupação deles? Era traduzir a palavra ao pé da letra. A intenção deles, o espírito daquele momento que estava guiando eles a traduzir daquela forma era: nós vamos tentar ser o mais fiel possível ao texto original, ainda que não faça o menor sentido para quem vai entender, mas eu vou traduzir no literal. É importante você entender isso. Você vai dar um novo convertido uma Bíblia, às vezes você vai dar numa tradução dessa. Para quem está chegando agora, irmãos, é mais difícil compreender. Você hoje tem Bíblia na tradução Nova Linguagem de hoje. Ah, pastor, mas vai perder a essência. Irmãos, quando você pega uma criança, você vai dar um peixe para comer, geralmente você tira a parte que não tem espinha. Vai chegar um nível de entendimento que, assim, o que tem ali, naquela nova tradução linguagem de hoje, que alguém mudou o sentido, que alguém mudou, é algo já tão específico, que o cara já foi para o céu, já foi arrebatado por Deus, se ele cumprir tudo que ele conseguir entender. Você está entendendo? Se ele ler na nova tradução linguagem de hoje, tirando tudo que está errado, mas se ele conseguir colocar em prática tudo que está certo, e ele for capaz de compreender, é melhor que ele entenda aquilo do jeito que está ali, do que, de repente, ele pegar uma tradução dessa e não conseguir compreender a metade do que está tudo certo. Então, por que eu estou fazendo essa observação? Quer trazer? Por que eu estou fazendo essa observação? Porque, irmãos, no texto da tradução brasileira, não sei se alguém aí tem a Bíblia nessa tradução, na versão tradução brasileira. Se alguém tiver ou quiser pegar no celular, uma palavra me chamou a atenção, dentro dessa proposta, de uma tradução mais literal. Observe que eu estou falando sobre desânimo, e eu não vou fugir de desânimo, mas quem traduziu, os responsáveis por essa tradução, disse: por isso não desmaiamos. Desânimo e desmaio. Olha, observe, está falando, uma tradução diz: por isso não desanimamos. A outra diz: por isso não desmaiamos. Irmãos, aqui há um mistério de Deus nisso. Eu vou entrar com você já no contexto, porque quando Paulo diz por isso, é sinal que ele está falando de uma consequência. Eu não digo por isso se antes eu não tiver citado a causa. Eu uso a expressão por isso quando anteriormente eu já falei de algo e agora, para complementar o que eu acabei de falar, em conclusão eu digo por isso. Aí ele está dizendo, por isso não desmaiamos. Você vai entender o por isso daqui a pouco. Mas eu quero fazer uma referência. Por que a expressão aqui não é por isso não dormimos? Quem traduziu e traduziu posteriormente, tentando dar um maior sentido ou uma melhor interpretação dentro do contexto, trouxe para nós a palavra que no português, observe agora, dentro do contexto que está escrito, fizesse mais sentido para nós, a palavra desânimo. Então, significa dizer que dentro dessa expressão bíblica, a palavra original, se eu for traduzir para o meu contexto, para a nossa realidade, em uma melhor compreensão, a palavra é desânimo. Mas se eu for usar a palavra no seu sentido literal, da forma que está escrito no original, de forma mais própria, a palavra é desmaio. Significa que desmaio e desânimo podem ser usadas para traduzir a mesma palavra. E talvez,
se a palavra que tivesse aqui fosse desmaio, tivesse nos chamado mais atenção do que simplesmente desânimo. Mas eu quero que você entenda que desânimo e desmaio aqui é a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando a Bíblia fala do sono, preste atenção, das virgens, fala de um tempo da igreja, das 10 virgens, em que o noivo demora, a Bíblia não diz que elas desmaiaram. A Bíblia não diz que elas desanimaram. A Bíblia diz que elas adormeceram. Adormecer não entra aqui. Por que então desânimo e desmaio é uma coisa e adormecer é outra? Qual é a diferença entre quem está desmaiado e quem está dormindo? Aqui é onde está o segredo da palavra. É aqui. Qual é a diferença entre quem está desmaiado e quem está dormindo? O que eu quero já que você entenda é que quem está desmaiado e quem está dormindo não está morto. Você há de concordar comigo. Por quê? Porque quem está morto perdeu a vida. Quem está morto perdeu? Quem está morto ou quem está desmaiado e quem está dormindo não perdeu, mas perdeu o quê? Os sentidos. Alguém já foi ligeiro aqui. Alguém aqui está afiadíssimo e atento à palavra. Observe, irmãos, quem está dormindo e quem está desmaiado perdeu naquele momento mas não todos. Não todos. Quando você está dormindo, um dos seus sentidos ele não dorme. É por isso que a Bíblia diz que alguém gritou, aí vem, quando alguém gritou noivo, todo mundo. Quando eu estou dormindo, eu estou em um processo natural do meu corpo de descanso, que desliga as minhas faculdades mentais em um nível ativo e me coloca em um sistema de repouso para que o meu corpo descanse. Mas alguma coisa ainda continua ativa dentro de mim, para que quando houver qualquer barulho, se alguém pular em cima de quem está dormindo, você não vê. Não tem como você ver. Mas se alguém fizer barulho onde você está dormindo, você acorda. Só tem um detalhe. Quem está desmaiado, você pode fazer o barulho que for, que ele não vai acordar. A não ser que passe a condição que levou ele a estar desmaiado. A diferença da definição mais simples que eu posso fazer nessa noite, para que você entenda quem está desmaiado de quem está acordado, é que quem está desmaiado, ainda que você tente animar ele naquele momento, olha a palavra que eu usei agora, ainda que você tente animar ele, você vai ter muito mais trabalho do que quem está dormindo. Porque se a pessoa desmaiou porque levou uma pancada, você vai ter que esperar que o corpo dele se recomponha, para que o corpo entenda que já saiu de um estado de perigo, porque o corpo desliga para proteger o próprio corpo, para que uma lesão maior não aconteça. O corpo desliga, mas a pessoa não está morta. Quando você está com sono e dorme, se alguém lhe sacudir, rapidamente você desperta. Agora entenda, se Paulo está dizendo que por isso nós não desanimamos, ou por isso nós não desmaiamos, significa que tem condições, e ele estava escrevendo isso a uma igreja, que vai levar o crente a uma situação de inércia. Ele não vai estar morto, mas ele vai estar tão apagado, que nenhum dos seus sentidos reage mais a nada, ainda que ele ouça a voz de Deus, a palavra de Deus, ele não consegue mais reagir, porque ele não está dormindo, mas ele está desmaiado. Para quem está desmaiado, meu irmão, o tratamento às vezes tem que ser diferente. Tem as irmãs da área de saúde aí que podem me dizer aí. Choque, é? Diga aí, minha irmã, para levantar quem está desmaiado tem que fazer o quê? Me conte aí. É choque? Tem que levantar a perna, ou abaixar a cabeça, mas gritar só não adianta não, né? Pronto, ela já disse ali em Libras. Irmãos, entenda. Existem situações que ouvir a palavra de Deus, como vocês estão ouvindo aqui nessa noite, vai despertar quem está dormindo, vai despertar quem está com sono. Mas quem já está desanimado,
vai ouvir a voz de Deus 10 vezes e não vai sair do lugar. Porque você tem que entender que aqui a coisa não é literal, é figurada. O que ele está comparando e dizendo tem pessoas que chegaram em um estágio de desmaio espiritual, de desânimo espiritual, que vão entrar na igreja, vão ouvir a ministração, vão ouvir o que quiser, e eles vão sair daqui apagados do mesmo jeito que eles entraram, porque eles não ouvem, eles não veem, eles não sentem, ainda não morreram, mas é como se todos os seus sentidos estivessem sem funcionar. E ele começa, irmãos, a nos mostrar algumas verdades que nós precisamos compreender para que não venhamos a entrar nesse estado de desânimo. Desânimo, irmãos, quando vem sobre a vida da pessoa, o desânimo, ele é como uma pancada na cabeça, que paralisa todo o corpo. Observe o conceito do que é alguém estar animado. Eu acho que o melhor exemplo que eu posso lhe dar é quando a gente fala às crianças que elas assistem desenhos animados. Os desenhos são animados. Por quê? Porque tem desenhos que são parados. Você desenha no livro, um desenho lá, o livrinho de desenhos, que o desenho está parado. Alguém teve uma ideia, pegou um livro e fez vários desenhos iguais em movimento, foi assim que surgiu o desenho animado. E começou a passar aquelas imagens rapidamente. Quando você vê o desenho passando rapidamente, você tem a sensação que o desenho foi animado, ou seja, você pegou um desenho que estava parado e colocou ele em movimento. Então o ânimo, eu posso entender que é a força, é a capacidade que lhe coloca em movimento. Quando você está desanimado, ou quando você está desmaiado, você está parado. Existem várias causas para o desânimo, várias. Mas o que eu preciso dizer é que quando essa palavra, esse conceito se aplica na vida de alguém, fulano desanimou, significa que a pessoa paralisou. Está parado. Irmãos, quando eu me mudei para a casa que eu moro hoje, eu entrei e vi que as janelas, antigamente, os vidros quando a pessoa colocava, botava aquela massa branca, né? Tinha aquela massa fedia, como que chamava massa óleo. Não sei quem é do tempo aí da massa óleo de vidro. E aquela massa, o vidraceiro vinha, né? Aplicava, botava direitinho, prendia o vidro com prego e fazia as arestas do vidro com aquela massa. Mas aquela massa com o tempo ressecava, quebrava, soltava, era um terror. Então, hoje eu acredito que ninguém usa mais aquilo, usa silicone, em alguns casos, né? E em outro bota os bits de madeira. Quando eu cheguei na casa, que eu vi, quem veio antes de mim, colocou as portas, mas por dentro só colocou os preguinhos prendendo os vidros. Não tinha acabamento por dentro no vidro. Ele estava só com os pregos e eu disse, rapaz, eu vou ter que mexer nisso aqui. Não vou botar a massa porque a massa fede e não presta. Silicone não pegava na situação porque o arremate ia ser grosso. Eu disse, eu já sei o que eu vou fazer. Vou na madeireira, vou comprar os bits e vou pregar tudo para ficar tudo bonitinho. Ah, irmão, medi a casa toda. Eu estava animado. Quando você está animado, irmão, você tem força para tudo, porque você está em movimento. Aí eu medi todas as janelas, todas as portas, fiz o cálculo, multipliquei, vi quantos metros do bit eu ia precisar, a espessura. Fui na primeira madeireira, achando que eu ia resolver. Quando eu cheguei lá, o madeireiro me informou, amigo, aqui a gente não vende isso. Eu disse, rapaz, mas não é madeireira. É, mas esse tipo de material a gente não trabalha aqui não. Aí fui na segunda madeireira, aqui também não faz não. Fui na terceira madeireira, também não. Irmão, eu corri umas 6 madeireiras, até chegar em uma que fazia o bit na espessura que eu precisava. Quando eu cheguei lá, eu vi o preço, era quase o preço da metade da porta. Mas como eu estava animado, dizendo que eu ia fazer, eu disse, pode cortar que eu quero a madeira. O homem aí, meu irmão, cortou as madeirinhas, eu fiquei lá esperando e peguei aquele feixe de madeira, tudo desse tamanho, botei no carro, comprei os pregos e disse, pronto, agora a casa vai ficar linda. Chegou sábado de manhã, acordei de manhã, tomei meu café disposto, e aí botei um sonzinho, e aí peguei serra, trena, saí todo armado, animado para o trabalho que eu ia fazer.
Disse, rapaz, hoje a casa vai ficar linda. Peguei a serra, fui logo no primeiro ali, medi tudo certinho, as cantoneiras, as arestas, lápis, e estava me sentindo o carpinteiro. Medi tudo, irmãos, quando eu botei na porta, que eu peguei o preguinho, que eu fui bater, o preguinho lascou a madeira. Eu disse, rapaz, já encontrei um problema. A madeira, ela não aguentava prego, porque era uma madeira mais dura, porque para aquela espessura que o cara cortou, se fosse uma madeira mole, ia lascar. Ele teve que cortar uma madeira mais dura, mas madeira dura não aguenta prego, o prego lasca. Eu disse, então agora eu vou ter que pegar a furadeira com a broca fina para fazer o furo. Aí, irmão, quando eu vinha com a broca para fazer o furo, ela era inclinada, qualquer toquinho que dava, quebrava a broca. Observe que a porta, ela deve ter uma porta só, ela deve ter pelo menos uns 20 vidrinhos daquele. Cada vidrinho tem 4 madeirinhas que eu precisava cortar e botar no lugar. E para cada madeira eu tinha que fazer 2 furos. Então, rapidinho, 3 brocas foram embora, eu ainda estava na metade da porta. Irmãos, quando eu terminei de fazer a primeira porta, já era 5 horas da tarde. E o que foi que veio sobre mim agora? O desânimo. Isso já, sabe quantos anos vão fazer isso, irmãos? Já quase 7 ou 8 anos, né? Antes de estar grávida ainda. 6 anos. Vão fazer 6 anos, as madeiras estão no mesmo lugar, o saquinho de prego no mesmo lugar, porque eu olho para aquilo, irmãos, e não tenho mais. Não tenho, irmãos. Já contratei gente para eu pagar para fazer, ninguém quer. A porta é uma madeira dura e infeliz, que você vai botando a broca, meu irmão, e aí quando ela vai furando, esquenta, estoura a broca, e o medo de quebrar vidro, ninguém quer. Irmãos, preste atenção, eu estou lhe mostrando como o desânimo vem como consequência, às vezes, das nossas frustrações. O desânimo vem de acordo quando nós olhamos para as nossas próprias fragilidades, para as nossas próprias incapacidades. Qual é o contexto que Paulo está se referindo a uma possibilidade de crentes, de igrejas, desanimarem? Quando eu volto de 2 Coríntios, no capítulo 4, agora no verso 7, ele vai começar dizendo, olha, nós temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Olha agora que interessante, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Preste atenção agora. Ele falou lá embaixo, por isso não desanimamos, ou seja, por isso não ficamos paralisados, por isso não permitimos que essa infelicidade chamada desânimo venha sobre nós, mas ele está revelando lá atrás, nós somos vasos de barro, mas Deus colocou em nós um tesouro, para mostrar que o poder não é nosso, mas é de Deus. O que é que eu entendo com isso, irmãos? Dentro dessa revelação e dentro dessa compreensão. Eu entendo que quando eu não compreendo de fato a minha incapacidade, quando eu não compreendo de fato o nível da fragilidade que eu tenho, pelo que se manifesta através de mim, ou quando ao contrário, eu só olho para a minha estrutura externa e não olho para a interna, eu quero que você entenda a compreensão que eu preciso ter de todas as formas. Eu não posso só para olhar para o que está dentro de mim, como eu também não posso olhar só para o que está fora. É por isso que Paulo diz, a compreensão que eu preciso ter, para que eu não seja levado a um estado de desânimo, é que Deus colocou dentro de mim algo extremamente precioso, e dentro de mim há um poder que a tudo excede, e provém dele, mas ele colocou isso dentro de um vaso de barro. Será que você pode entender que se você tivesse algo precioso, você guardaria onde? Se eu lhe desse um anel de diamante, que valesse, eu vou botar baratinho, 20 mil reais, você guardaria onde? Você guardaria
em uma xícara na sua casa? Observe, irmãos, aqui também há um mistério de Deus, porque há uma desproporcionalidade gigante entre o que está dentro e entre o que está fora. Se eu olhar só para o que está fora, eu vou desanimar, porque vou entender a minha total incapacidade. Se eu olhar só para o que está dentro, eu vou me submeter a um nível, acreditando que eu sou só o que está dentro, e o que está fora também não vai suportar. É por isso que você vê na Bíblia, eu vou começar falando para os que olham para o que está dentro e manifestam de uma forma sobrenatural o que está dentro, sem entender que não deixaram de ser o que está fora. Elias chega no Monte Carmelo, clama a Deus e desce fogo do céu. De onde se manifestou aquele poder? Foi de Elias? Elias tinha alguma capacidade nele mesmo de fazer cair fogo do céu? Não, beleza, até aí tudo bem, não está tudo bem aí? Há uma compreensão perfeita que foi Deus. Mas vem cá, e por que o fogo de Deus não consumiu logo os profetas de Baal e de Azera? Olha o entendimento. Eu quero que você entenda. Eu não sei se você está conseguindo entender o que eu estou querendo lhe mostrar. Elias estava cheio do poder de Deus, não estava? Aí Elias clama a Deus: Deus, mostra ao povo que há Deus em Israel. E desce fogo e queima tudo. Mas não queimou o profeta de Baal, não. Queimou o altar, o holocausto, a pedra, a água, queimou. E agora? Quem foi que teve que correr atrás dos profetas para matar? Quem correu, irmão? Quem matou os profetas de Azera? Mas ele matou com o quê? Com adugue? Eu quero que você entenda. Olha onde eu vou chegar com isso aí. Ele matou como, irmão? Foi, não foi? Deu trabalho ou não deu? O pau comeu, irmão, foi guerra. Ele teve que meter a mão, teve que ter força. A Bíblia diz que dentro dele estava o Espírito mas ele pergunta, o Espírito de Deus que estava nele não teve que se manifestar através da força? Aí daqui a pouco a mulher diz: Elias, eu vou lhe matar. Aí Elias olhou para o que estava dentro ou para o que estava fora? Aí ele diz: eu não tenho condições de lutar sozinho porque você não está pensando que Elias estava com medo de Jezabel zunhar ele, né? Morder ele com dente. Eu acho que você deve entender que quando Jezabel disse: eu não vou descansar até que Elias esteja morto, ela quer dizer: eu vou botar todo o exército. Ele matou 400 profetas de Baal, que não tinha espada na mão não, irmão. Profeta de Baal, aqueles homens ficavam, vai ver o culto a Baal lá, que você vai entender o que eu quero dizer. Os profetas de Baal ficavam lá dentro, fazendo aquele ritual dele. Não era homem de guerra, não. Eram uns homens meio estranhos. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Os homens de Baal, os profetas de Baal, não eram guerreiros. Mas quem teve que matar foi Elias, com a força do braço, usado por Deus foi, mas teve que descer a madeira lá e pau na cabeça dos profetas, se foi de espada, se foi de lança, eu não sei como matou, mas eu sei que ele teve que matar todo mundo depois. Quem teve que terminar a obra foi com o braço, foi com a mão. Foi ou não foi? Foi. Só que agora a proposta do desafio veio maior. Agora, meu irmão, é um exército armado que vem contra você. Não é o exército do reino de Judá, de 2 tribuzinhas, não. É o reino do norte agora que está vindo. São 10 tribos, meu irmão. O exército inteiro de Israel vai vir para lhe pegar. Ó, irmão, a gente lê a Bíblia às vezes e não tem esse entendimento. Fica achando, e eu gosto de pregador que fica brincando com isso, porque Deus às vezes vai botar ele naquela situação para ele ver. Porque Jeremias era profeta chorão. Irmão, eu não quero passar pelo ministério de Jeremias, nem na metade. Aí tem pregador que vem aqui com ar-condicionado, sapatinho de couro, de jacaré, entendeu? Camisa de fio egípcio, 1000, não sei nem se tem esse fio, mas é algum grosso aí. Calça jeans Louis Vuitton, não sei o quê. Aí, porque Jeremias
Era o profeta chorão. Vai você viver o ministério de Jeremias? Lhe largar com fome dentro de uma cisterna cheia de lama, o dia todo com frio, com fome, com sede, que eu quero ver se você vai ser esse valente todo. Irmãos, presta atenção. Você já pensou se o governo todo hoje dissesse que vai mandar prender os crentes que entrar na igreja? Eu queria ver quantos crentes iam vir para o culto. Eu quero ver quantos crentes são valentes mesmo, para dizer que vem para o culto. Botar um decreto do governador ali e dizer: meu irmão, quem entrar na igreja vai ser preso. Quantos crentes vêm? Meu irmão, Deus não está querendo essas coisas da gente não, né? Aparece logo. Não é? Isso é sacrifício de tolo, né, irmão? Isso Eu quero saber cadê os valentes, quando disser: olha, meu irmão, o exército todo vai lhe pegar. Foi que Elias disse: ó Senhor, eu estou cansado. Você acha que Elias não cansou não, irmão? Matar 400 pessoas na porrada, mais 400, mais 450, dá quanto? Era 400 de um e 450 de outro, se eu não me engano aí. 850 pessoas, meu irmão, matar na porrada é brincadeira? O homem estava cansado, estava exausto, terminou tudo e disse: agora, meu irmão, que você está achando que está bom, vem um exército aí. O que foi que Elias disse? Ô Senhor, para mim já deu. Minha força acabou. Irmãos, se você olhar, Deus, o que foi que fez depois com isso com Elias? Disse: Elias, você é fraco. Não, Deus deu comida a Elias, é verdade, Elias, você está fraco mesmo. Antes de eu falar com você, eu preciso lhe alimentar. Porque você é espírito, mas você também. Esse é o mal, irmão, de muito crente. Sabe por quê? Muito crente, um dia você vê aqui em cima, pulando, rodando, manifestando, porque ele tem força, mas não tem resistência. Força é uma coisa, resistência, irmão. Tem gente que ganha a briga, não é porque ele é forte, mas é porque ele tem resistência. Esses dias eu não sei o que foi que deu, eu nem gosto de luta de boxe, eu nunca tive tradição de assistir isso. Eu acordei um dia de manhã, fui ver algum vídeo no YouTube e estava passando as maiores lutas de Mike Tyson. Rapaz, me deu uma curiosidade desse vídeo. Eu não gosto de boxe, estou falando aos irmãos de verdade, não tenho essa tradição de coisa. Tem gente que gosta, né? Eu nunca tive. Mas eu fui assistir aquele vídeo que me chamou a atenção. Irmão, o homem, ele botava a cara mesmo para o adversário bater, não tinha medo não. E era cada homem que dava quase 2 dele. Os caras pegavam ele mesmo, ele baixinho, parecendo um pitbull, assim, todo redondinho. E os caras parecendo uns Golias. Irmão, os caras batiam nele, dava cada murro, ele tomava um murro, ia para trás, vinha, mas só não podia deixar ele acertar um. Porque se ele acertasse um, irmão, era bater, era caixão e lona. Ele ganhava as lutas, entenda, não era só porque ele era o mais forte. Vinha gente mais forte do que ele, mas quando tomava um murro, desabava no chão. Tem crente que é assim. Fortão, grandão, cheio de poder, cheio de autoridade, e quando vai para frente da batalha, vai parecendo que vai matar todos os demônios, que vai expulsar a legião inteira do inferno, que vai botar o inferno até para fora da terra. Mas não pode tomar um murro, porque se tomar, cai. O evangelho, irmãos, preste atenção, não é só a sua capacidade de ataque, mas é também a sua capacidade de defesa. Qual é a sua resistência diante do ataque de Satanás? A prova e a tentação de Jó não foi prova de ataque, não. Não foi para ver até onde Jó conseguia enfrentar Satanás, dando porrada em Satanás, não. A provação de Jó foi para ver até quanto ele aguentava apanhando sem dizer nada. Vamos ver até quando ele aguenta. A disputa era essa. O que o diabo propôs diante de Deus foi isso. Bora ver até quando ele aguenta, sem blasfemar o Senhor. Pode mexer nisso? Pode. Posso tirar os bens? Pode. Posso mexer na família? Pode. Posso levar os filhos? Pode. Posso levar a saúde? Pode. Bora ver até onde ele aguenta. Irmãos, Paulo está dizendo, se eu não compreender que eu vou fazer grandes coisas, não é por causa da minha mão. Vou manifestar grandes obras, não é porque eu sou o melhor.
eu vou manifestar grandes coisas, porque o Espírito de Deus está sobre mim. Mas o fato de você ser um grande guerreiro diante de Deus, de você ter grande poder, isso não tira de você a fragilidade extrema de você ser um vaso de barro, irmãos. Vaso de barro com sentimentos, vaso de barro com ouvidos, vaso de barro com olhos, vasos de barro que estão sujeitos às fraquezas de todo vaso de barro. Vaso de barro, se tomar porrada demais, quebra, irmãos. E a Bíblia diz que foi uma sabedoria de Deus, foi algo vindo de Deus, colocar em nós. E aí ele diz, de todos os lados somos pressionados. O diabo, ele não pode destruir o que está dentro, ele não pode atacar a estrutura de Deus. Então ele vai tentar lhe derrubar, vai tentar fazer escorrer o que está dentro, quebrando o que está fora. O diabo vai atacar a fraqueza da sua carne, porque se ele conseguir quebrar o vaso, ele destrói o que está, porque vai embora. É assim que o Espírito de Deus vai embora do homem. Enquanto o vaso está intacto, o Espírito de Deus está ali habitando. Mas quando quebra o vaso, o Espírito de Deus vai. É por isso, irmãos, que nós temos que estar atentos e reconhecendo sempre a nossa fraqueza. Às vezes o diabo quer colocar os crentes que estão na frente da batalha, crentes que estão manifestando o poder de Deus, crentes que receberam autoridade, crentes que receberam dons, quer botar você em um pedestal que não é seu, irmãos. A glória não é sua, a honra não é sua. Se alguma coisa que preste saiu de você, é porque foi do que está dentro de você. Mas quando eu aceito a glória para o vaso de barro, ô irmão, quando eu aceito a honra para o vaso de barro, quando eu espero que alguém dê tapinha nas minhas costas para me dizer, ô vasinho de barro bom. Algum dia quando você chegou em casa com sede, que você tomou a água, você ficou olhando para o copo, beijando o copo e admirando o copo porque ele serviu de utensílio para você beber água? O que foi que matou a sua sede? Foi o copo ou foi a água? Você tem que entender que o copo foi útil. Se o copo tivesse sujo, cheio de barata dentro, como é que você ia tomar aquela água? Mas você nem olhou para o copo. Você simplesmente abriu o armário, sabe que o copo está limpo, você usou o copo, bebeu a água e depois jogou o copo lá, irmãos. Para que no próximo dia, quando você voltar de novo e tiver com sede de novo, tenha sempre um copo limpo para você poder beber água de novo. Aqui é como se fosse aquele armário. E cada um de nós somos esses copos. A pergunta é, você serve para a obra de Deus como um copo limpo? Será que quem chega lá de fora com sede, Deus pode usar você para servir uma água limpa a quem chega lá de fora? Porque não se coloca água limpa em copo sujo. Sujo de quê, pastor? Pecado, irmãos. Todo tipo de pecado. E às vezes, nós estamos com grandes obras a fazer. Assim como Paulo diz, por isso não desanimamos. Mas ele vai dizer no verso 13, tendo o mesmo espírito da fé. Da fé. Irmãos, quando nós estamos fazendo grandes obras, quando nós estamos fazendo grandes coisas para Deus, é normal, é comum, e nós temos que aprender a nos acostumar com isso. Que palavras, pessoas se levantem para se opor àquilo que Deus está fazendo através da nossa vida. É normal, irmãos, é comum. Eu ontem escrevi no devocional do grupo da leitura bíblica, a Bíblia diz que Judas estava esperando só ocasião oportuna para trair Jesus. Ele estava no ministério, ele trabalhava com Jesus, tinha cargo no ministério de Jesus, mas o coração dele, ele estava esperando. Mas por que ele não se manifestou logo? Por que ele não revelou logo quem ele era? Por que ele não disse logo o que ele veio fazer? A Bíblia diz por quê. Ele continuou vestido como discípulo,
continuou vestido como tesoureiro do ministério, porque ele só estava esperando o momento oportuno de manifestar o demônio que estava nele. Jesus não sabia? Sabia, irmãos. E algumas vezes ele falou isso. Pai, dou graças que nenhum dos que se perderam, exceto aquele que já estava destinado a se perder. Precisamos entender, irmãos, que no meio da nossa caminhada, Deus chama Neemias e diz a ele que ele tem uma grande obra a fazer. Você pensa que quando Neemias volta para cumprir o propósito de Deus, irmãos, preste atenção, Jesus nasceu aonde? Jesus nasceu aonde, irmão? Vou lhe dar uma chance de lembrar. Lembre do presépio, pelo menos do Natal. Belém de Judá. Judá é uma das cidades do reino de Israel. Judá é um dos filhos de Jacó, um dos patriarcas, né? Só para contextualizar os irmãos, né? Só para deixar essa informação aí como quem não quer nada. Mas Judá é um dos filhos de Jacó, um dos 12 patriarcas. E uma das tribos é a tribo de Judá. Como você sabe, a história, eu não estou lhe ensinando, só estou lhe lembrando, na divisão do reino, Judá foi a única tribo das principais, junto com a meia tribo de Manassés, que ficou para os descendentes de Davi. Foi a única, o resto tudo se dividiu e foi com Jeroboão. Pois Jesus tinha que nascer na cidade de Belém, em Judá. Eu lhe pergunto, com a cidade toda destruída, quando Neemias veio reconstruir, ele não veio reconstruir Samaria. Samaria já tinha sido levada, irmãos, cativa há muito tempo pelos sírios. Tiglat-Pilesé entrou lá na Síria, destruiu todo mundo e levou todo mundo do reino do norte. Já tinham ido cativos. Você vai lembrar de quando Senaqueribe, o sírio, veio invadir agora o reino do sul. Disse: aqui, meu irmão, você não vai entrar não. Ele disse: rapaz, não vai entrar como? Se foi Deus que mandou eu entrar aqui. Lembra dessa pregação? Quantos estavam aqui? Aí o rei Ezequias disse: ah, já entendi, ó Deus. O problema dele foi que o senhor mandou ele vir, mas ele está dizendo agora que nem o senhor pode parar ele. Deus disse: ah, meu irmão, então já que ele disse isso, ele vai embora, porque ele não vai entrar na cidade. Mas o plano de destruição da cidade não mudou. Pouco tempo depois, a Bíblia vai contar que os pecados da cidade continuaram, os reis continuaram em desobediência a Deus, e Deus agora permite que a Babilônia, você vai lembrar agora que depois dos 15 anos que ele teve, ele mostrou todos os tesouros, e o rei, e o profeta aparece para ele e diz: olha, assim como você mostrou todos os seus bens, esse reino aí, que até agora ainda não tinha aparecido, mas os babilônicos vão entrar aqui, vão tomar tudo, ainda vão levar os seus filhos como escravos. Ele disse: boa. Já foi outra pregação também que a gente fez. Vocês estão afiados, viu? Pois então, irmãos, quando os babilônicos, Nabucodonosor invade, agora invadiu o reino de Judá. Levou a tribo de Judá. Mas Jesus precisava vir. Ele não ia nascer da barriga de um cananeu. Porque a promessa de Deus é que o Messias viria da descendência de Davi. E teria que nascer na cidade de Davi, em Belém de Judá. Era plano de Deus, propósito de Deus que aquela cidade fosse reconstruída. Aí Deus diz agora a Neemias: você vai voltar, porque eu preciso que o meu plano se cumpra, eu preciso que o meu filho venha, que o povo volte para a sua cidade, para que as coisas aconteçam. Só que aí, meu irmão, quando Neemias começa a construir, os samaritanos resolveram vir ajudar. Somos seus amigos. Neemias podia, irmãos, fazer política de boa vizinhança. Ele podia entender que quanto mais para o reino de Deus, melhor. Eu me preocupo muito quando eu vejo meios de comunicação que não tem compromisso nenhum com a igreja, seriedade nenhum com o evangelho, que divulga qualquer lixo, qualquer porcaria, se metendo para estar fazendo programação evangélica. Irmãos, eu me preocupo muito. Que mistura é essa? Porque a primeira coisa que Neemias disse: meu irmão, vocês não têm parte nesse ministério. Mas a gente quer lhe ajudar. Aqui não, vá procurar ajuda em outro lugar. A cidade ficou destruída até hoje, vocês não fizeram nada. Agora
que Deus mandou eu vir construir, que os bonzinhos apareceram. Eu não quero ajuda de ninguém. Ô irmãos, aí foi que eles se enfureceram mesmo. E se você for ler depois de sua casa, eu não vou ler por causa do tempo, Neemias, do capítulo 4, do verso 7 ao 15, você vai ver como eles tentaram desanimar o povo, ameaçando o povo, palavras que vinham para dizer ao povo que eles não iam conseguir. Mas o que eu acho interessante é quando Neemias diz: olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles, lembrai-vos do Senhor, que é grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Aí a Bíblia vai dizer: ouvindo os nossos inimigos, que nós tínhamos sido avisados, e tendo Deus reduzido a nada o conselho deles, voltamos todos nós para o muro, cada um para a sua obra. Rapaz, isso aqui é fantástico. Isso aqui eu acho fantástico. Significa o quê, irmãos? Que por um momento a obra foi parada. Por um momento, todo mundo abandonou a sua posição. Por quê? Porque o inimigo se armou para vir destruir a gente. Olha o conselho qual foi. Tem gente infiltrado aí no meio de vocês que vai destruir a obra, que vai agir sorrateiramente e vai matar todo mundo. Irmão, o povo ficou com medo. Quem são esses inimigos? Onde é que eles estão? Que horas eles vão nos atacar? O medo, irmãos, tomou conta deles. A informação, você vai ver em cima o que os inimigos começaram a dizer, que havia muitos escombros para remover, há muito trabalho para fazer. Está lembrado de mim lá com as varetinhas, cortando e botando? Ô irmão, é cansativo demais, é muita pedra para a gente colocar em cima do muro, não temos pessoas suficientes, o inimigo está infiltrado no nosso meio, ele qualquer hora vai bater aqui, vai matar todo mundo. A obra parou, irmãos, pararam de manter as suas posições. Mas quando Neemias se levanta e começa a dizer, ele usa uma palavra: lembrai-vos do Senhor, que é grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. Ele diz: e ouvindo isso, os nossos inimigos, quem ouviu agora? Os inimigos que ouviram, que nós tínhamos sido avisados. Ou seja, Deus não deixa o seu povo sem aviso. E tendo Deus reduzido a nada o conselho deles, ou seja, foi aniquilado. Depois que você, irmãos, tira a palavra da mentira e coloca no lugar um novo conceito da palavra da verdade, a Bíblia diz: então voltamos todos nós para a obra, cada um para a sua obra. O desânimo tem paralisado muita gente. Desânimo pelo que nós ouvimos, desânimo pelos desafios que foram colocados diante de nós. Muitas vezes uma obra que Deus coloca diante de você, e você vai com todo o gás, quando começa a fazer, que você vê o trabalho que vai dar aquilo, ô irmão, bate um desânimo, e a sua vontade é de ficar paralisado, deixando as coisas acontecerem, porque é trabalhoso. Matar profeta, irmão, se fosse só ficar orando e esperar cair fogo do céu, esse ministério era o melhor que tinha. Mas vai ter momentos que você que é profeta, presta atenção no que eu estou dizendo, você que é profeta, você vai orar para cair fogo do céu, mas depois é você que vai ter que pegar espada, pau e sair quebrando o inimigo no pau, irmãos. Profeta não é só para ficar orando para cair fogo do céu, não. Também tem que meter a mão na massa e cair para dentro do inimigo. Às vezes a gente só quer estar no ministério, né? Só Deus faz, só Deus faz, Deus faz. Deus já fez a parte dele, o fogo desceu. E você vai ficar fazendo o que agora? Vai ficar olhando? Aí o que Elias pensou? Rapaz, matar 850 homens já deu trabalho, imagine o exército que vem agora. A gente, irmãos, está sendo reanimado por Deus nessa noite. Havia muita gente aqui que já tinha desanimado com sonhos, gente desanimada com projetos, gente desanimada. Por quê? Porque não se sente ainda preparado, porque não se sente pronto, porque acha que o irmão do lado não gosta dele, porque acha que o outro está fazendo um grupo aqui para lhe destruir. Ei, lembre-se do Senhor.
Lembre de quem lhe chamou. Lembre de quem lhe capacitou. Lembre de quem lhe encheu. Lembre de quem está em você. E quando o diabo quiser lhe mostrar suas fraquezas, você tem que mostrar a ele que a sua carne, você tem plena consciência que você não tem nenhum nível de confiança em você mesmo. Mas toda a sua confiança está depositada em Cristo Jesus. Porque diante da sua carne, todos os dias, você anda carregando a cruz de Cristo no seu ombro.